Não? Eu queria saber qual que é a desculpa do pessoal do turno noturno para não abrir a câmera, sabe? Porque a desculpa do pessoal do matutino é que acabou de acordar, que está descabelado, que tá, às vezes está deitado ainda e está ouvindo a aula deitado. Agora, eu queria saber qual que é a desculpa do pessoal da noite que não abre as câmeras, gente. Falando por mim, eu já tô com roupa de dormir desde as 6 horas. Você já tá com pijama? Eu também, mas eu acho que falta um pouco de vergonha, então, porque eu tô com a câmera aberta. A minha mãe de vez em quando chega aqui, ela, minha filha, veste roupa. Vocês não entendem que pega só uma câmera 3x4 aqui, a gente não vê look completo, não, gente. Look do dia. Eu mesmo desligo minha câmera durante a aula quando eu vou comer. Então, assim, quando eu desligar, vocês podem saber que eu tô comendo, tô jantando, tá? Tá bom. Não é um problema pra Sara, né? A Sara fica ali comendo, lanchando. Nem um pouco, professora, eu tô com fome. Pois é, eu vi um vídeo essa semana. Hoje eu vi um vídeo que tá rodando aqui, já chegou até na Globo News, lá no G1, que é de Anápolis, de um grupo de alunos que fizeram uma surpresa para os professores, onde quando o professor começou a dar aula, a hora que ele abriu a live, todas as janelas estavam abertas. Eu me arrepio só de falar. Já pensou como que a gente está carente? Vocês não têm ideia? E aí teve professor que vibrou, teve professor que chorou, teve professora que bateu palma. Não, foram reações muito lindas. E é uma atitude tão simples, mas eu tô comprando a ideia dessa campanha, viu, gente? Que eu não dou aula para janelinhas fechadas, eu dou aula para gente. E eu queria ver vocês. Ainda mais que nessa turma tem um grupo que eu não conheço pessoalmente, que eu não tive o prazer de me encontrar, porque quem está no segundo período, eu já conheci. Foi só um mesinho, né? Não deu para conhecer tanto, assim, eu não conheço todos pelo nome, porque quando eu convivo com os meus alunos durante o semestre inteiro, no segundo período eu já sei nomes de todo mundo. Mas, como a gente não conviveu muito, eu sei nome de quem conversa comigo, de quem participa. É legal demais que eu não estou vendo o rosto, mas eu estou vendo o nome de vocês, né? Então, mas eu deixo aqui o convite, que não precisa ser hoje, não precisa ser agora. Obrigada, Vitor Hugo. Mas quem puder participar na próxima aula, não só minha, dos outros professores também. A gente sente falta de dar aula para gente como a gente, tá? Vamos voltar então no nosso conteúdo? Pois não, Ailton. Eu queria, desculpa, só voltar um pouquinho no tema anterior do sono. Pois não. É porque me parece que há uma ligação muito forte entre estresse e sono. Sim. Então, um está bem, especialmente o sono, está muito ligado ao estresse. Essa é uma das consequências. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, eles estão interligados porque a ausência de um provoca o outro. E vice-versa, a presença de um provoca o outro. O que é isso? Um excesso de estresse provoca a ausência de sono. A pessoa que está muito, muito estressada, com muitos problemas, muitos conflitos para resolver, ela vai ter dificuldade para dormir, né? O cérebro não para, a pessoa às vezes até dorme, mas o sono não é de qualidade. E o vice-versa é que uma pessoa sem dormir, em qualquer idade, a gente percebe isso nitidamente em criança, em adolescente, nos adultos também. Quando não dorme, quando está com sono, fica irritado, fica chato, fica difícil de conviver. Então, é preciso ter um equilíbrio entre essas duas questões. Entre a questão do sono e a questão do estresse. Não deixar um provocar o outro, não deixar um atrapalhar o outro. Lidar com situações estressantes podem ser complicadas. Às vezes a gente precisa de ajuda e não tem problema em pedir ajuda.
seja para um médico, como eu acabei de falar com a Audrey, que tem gente que precisa de remédio para dormir. Não pode ser uma coisa banalizada. Ah, eu não dormi noite passada, vou tomar um Rivotril aqui. E a pessoa pinga umas gotas lá. Nossa, mas não é prescrição, não tem prescrição médica? Não, aí tá errado. A pessoa que está com ausência de sono por muito tempo, que está causando estresse, que está atrapalhando a saúde, aí sim o médico vai prescrever uma quantidade correta e o tempo certo para isso acontecer. Respondi, Ailton? Então tá bom. Falando, pois não, Márcia. E ao contrário, o excesso de sono, porque tem pessoas que dormem exageradamente, até fora do normal. Dormem até 10, 12 horas por dia. Então, e esse excesso também ele pode estar ligado ao estresse ou a outra coisa? De maneira reversa, né? Depende, tá, Márcia? Porque tem gente que o natural, por isso que a gente tem que observar. Qual que é o natural dessa pessoa? Tem pessoas que sentem necessidade de mais horas de sono do que outras. É muito comum, eu já vi casais brigando, discutindo por causa disso, porque às vezes um dorme 4, 5 horas e tá ótimo, já quer viajar no outro dia, já acorda acelerado, e já tem aquela pessoa que gosta de dormir um pouco mais. Eu já vi casais assim, vamos viajar, aí tá na praia, aí 7 horas da manhã, bora pra praia, bora. Pelo amor de Deus, não me deixa dormir, eu quero dormir. A gente vai pra praia depois, 10 horas da manhã, não, chegar na praia não. E aí isso gera conflito. Então assim, no sentido de casamento, no sentido de relacionamento, o casal tem que entrar num consenso, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos equilibrar? Eu vou respeitar você acordar um pouquinho mais tarde, mas não pode ser meio-dia, porque senão a gente perde a manhã inteira. E eu não quero ficar sem você a manhã inteira. Então, há um consenso. Agora, o que a gente precisa prestar atenção também é quando é um problema que pode se sintomatizar no sono. Por exemplo, uma pessoa que dormia 7, 8 horas, um tempo normal, regular de sono, e essa pessoa passa a dormir demais, ela dorme até tarde, ela dorme de tarde, ela deita cedo. Esse sono está parecendo fuga, esse sono está parecendo depressão. Isso pode ser sintomático. Se somado a outros fatores, isso pode ser diagnosticado, né? Então, a gente precisa ficar atento. Então, as duas coisas que eu queria responder para você tem pessoas que precisam de mais tempo de sono do que outras? Sim. E a gente tem que respeitar? Sim. Agora, quando a pessoa dormiu o tempo normal e, de repente, ela está exagerando no tempo de sono, aí a gente tem que... eu tenho um dos meus filhos, eu sempre contei para as pessoas que eu chamava ele de bebê 12 horas. Ele já é adulto, ele tem 24 anos, e ele gosta, ele precisa, ele sente necessidade de dormir bastante. O tanto de horas que ele dorme, que ele acorda sozinho, igual a Suzane falou, sem relógio, sem despertador, são 12 horas. Mas isso é desde bebê. Eu colocava ele para dormir às 8, ele acordava às 8. Às vezes, se eu demorava pouco para dormir, ele dormia às 10, ele acordava no outro dia às 10. Ele sempre dormiu 12 horas. Quando ele foi fazer um intercâmbio fora do Brasil, a gente se comunicava pelo WhatsApp o dia todo, de manhã, de tarde, à noite, mensagem, mostrava o que estava fazendo. E teve um dia que ele fez muita coisa durante 2 dias seguidos e não dormiu o tanto que ele precisa dormir, né? O que aconteceu? Teve um dia que ele ficou 24 horas sem dar notícia. Eu já estava desesperada, estava uma época de terremoto para as bandas onde ele estava, e eu já estava ficando desesperada, e nada, nem um sinal de vida, 24 horas sem falar comigo. Eu entrei em contato com uma amiga dele que morava lá, nesse outro país também, e ela foi lá e bateu na porta do quarto dele, ele estava dormindo, ele dormiu 24 horas seguidas. Não tem lógica uma pessoa que dorme desse tanto, mas eu tenho um caso desse na minha casa, sabe? Então, assim, é familiar? É familiar. A minha família gosta muito de dormir. Eu, minha mãe e meu irmão, a gente se comunica pelo WhatsApp
Meia-noite eu posso mandar mensagem para minha mãe, que eu sei que ela está acordada e não vou atrapalhar de jeito nenhum. Mas nós três não nos comunicamos um com os outros antes das 9. De jeito nenhum. Porque se tiver acordado, tá mal-humorado. Então a gente já se conhece e se respeita. Entendeu? Então existem essas duas possibilidades. Se é o normal da pessoa ou se ela pode estar passando por algum problema que precisa ser investigado. Respondido? A minha cara de preocupação. Respondido. Sua cara de A minha cara preocupação. de preocupação. Quando a senhora falou que é familiar. Por quê? Minha avó tinha muita dificuldade, assim, em dormir. Ela já mais, assim, no fim da vida, ela tinha que tomar remédio para dormir, porque dormia muito mal, acordava muito à noite, qualquer barulhinho. Aí a minha tia, assim, do mesmo jeito, acorda muito cedo, dorme muito tarde, qualquer coisinha tá acordada, não tem. Meu pai e minha mãe ainda estão, assim, razoável, às vezes dormem muito. Aí minha cara de preocupação. Dorme, Suzana, enquanto você pode, enquanto você tem sono. Aí, como fez a senhora? Vou procurar, né? Vai se vai cuidar da sua alimentação, vai cuidar da sua atividade física, vai cuidar da sua saúde e provavelmente você pode fugir. Né? É verdade. Professora? Oi, Carol. Oi, boa noite. Boa noite. E tem alguma doença relacionada ao dormir demais? Porque eu consigo dormir em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação. E, tipo assim, eu não tenho essa, sabe? De, nossa, eu dormi e tô satisfeita. Se eu deitar e dormir a qualquer hora, eu posso ter acabado de acordar, eu durmo de novo. Que delícia, menina. Não tem problema nenhum, não. Isso te incomoda? É horrível. Ah, te incomoda. Muito. Você deve ter a pressão bem baixinha, né? Tenho. Ah, tem a ver com a constituição sua, biológica. Seu corpo, seu batimento cardíaco é lento, seu metabolismo também deve ser mais devagarzinho, aí seu corpo tá tranquilo. Tudo em mim é devagar, meu Deus. Olha, Carol, mas não tem nada. Aqui em Anápolis tem uma clínica do sono. Qual então, nome? qualquer distúrbio... Por favor. Qualquer distúrbio, eu não sei o contato de lá, mas eu sei que aqui em Anápolis tem. Se você procurar na internet, que é Clínica do Sono em Anápolis, você vai encontrar. Ah, tá. Clínica do Sono. Porque qualquer distúrbio, seja sonambulismo, seja o solilóquio, que é falar dormindo, seja apneia, qualquer distúrbio, esses tipos mais conhecidos relacionados ao sono, eles fazem o tratamento, né? Então, se o seu sono exagerado te incomoda, você pode procurar uma ajuda médica e tentar pesquisar o que é que causa esse sono. Eu sei que quando eu estava grávida desse que dorme muito, exatamente, eu tinha um sono, eu não conseguia parar acordada. Aí um dia eu aferi a minha pressão, ela estava 8/4. A enfermeira falou, nossa, você está morrendo em pé. Então. Aí o médico me passou um remedinho para aumentar a minha pressão. E eu tomei, porque senão eu não ia ficar acordada durante a gestação. Então, eu não sei se é uma questão só da gestação, ou se em algumas circunstâncias da vida cotidiana, em outras idades, isso também é possível, né? Então, você poderia verificar, fazer um check-upzinho no sentido de tireoide, hormônios, pressão. E aí, pode ser que eles tenham um diagnóstico para você e te ajude de alguma maneira. Beleza? Ok, obrigada. Por nada. Gente, o tabagismo. O tabagismo é a principal causa evitável de adultos jovens norte-americanos. Nós não temos o dado brasileiro, mas com certeza é pior. Com certeza é pior. O adulto jovem, no Brasil, também vai fumar, também vai usar o cigarro. E por que o adulto emergente, ou seja, o adulto jovem que está ficando adulto agora, ele é mais propenso a fumar do que qualquer outra idade? Por quê?
Talvez tenha uma tendência genética, talvez ele aprendeu com a família também, com alguma pessoa que ele goste muito. O tabagismo também está relacionado a nível socioeconômico. O tabagismo também está relacionado a nível escolar mais baixo. Não significa que pessoas mais ricas e pessoas mais estudadas não fumem. Eu sei que 33% dos brasileiros pararam de fumar depois que a propaganda, a publicidade de cigarro foi proibida na televisão, nas revistas. Era muito forte esse tipo de propaganda. Vocês que são super jovenzinhos, vocês nunca assistiram essas propagandas. Mas assim como as propagandas bonitas de bebida são ligadas a glamour, a festa, a gente bonita, a lugares legais, a status, a sucesso profissional, do mesmo jeito que essas propagandas da bebida utilizam esses recursos para fazer a sua publicidade, o cigarro era a mesma coisa. As propagandas da Marlboro eram maravilhosas. Pois não. Isso aí. As propagandas de cigarro eram maravilhosas, eram muito... As paisagens muito bonitas, as pessoas muito bonitas. Eu acho graça, na propaganda não tem ninguém passando mal, tossindo. Igual na propaganda de bebida, de vodka. Tem alguém vomitando e a outra segurando o cabelo da amiga, assim, porque tomou vodka. Não tem essa propaganda. Tá todo mundo lindo, maquiada, no salto. Então, é uma propaganda enganosa. Porque o resultado, tanto de um vício quanto de outro, tanto do álcool quanto do cigarro, o resultado é prejudicial à saúde. Eu não sei se tem algum fumante aqui, não precisa se manifestar, mas eu levanto a bandeira contra mesmo, além de todas essas questões que eu acabei de falar, câncer, doença cardíaca, AVC, tanta doença que pode, impotência sexual, ainda fede. Eu não entendo, sabe? É muito fedido, é muito complicado entender. É porque vicia mesmo. Então eu levanto a minha bandeira mesmo contra o cigarro, não contra os fumantes. Eu não sou contra as pessoas. Eu sou contra o cigarro. E faço de qualquer campanha que me colocar, eu tô dentro para poder convencer as pessoas a pararem de fumar. Já consegui algumas vezes convencer algumas pessoas, de tanto pegar no pé. Mas, infelizmente, ainda se existe essa atitude tão danosa à saúde. A respeito do uso do álcool, pois não. Giovana, você queria falar? A senhora falou da impotência. Não tô te ouvindo. A ouvindo. senhora falou da impotência sexual. E tá saindo agora? Tá. Tá saindo? Uhum. Pode falar. A senhora falou da impotência sexual. E no caso de pessoas que usam o cigarro ou o tabaco, ou sei lá, para justamente ter uma elevação na... Como que eu posso falar? Na performance. Eu esqueci como é que se explica isso, mas acho que você entendeu. Entendi. Talvez melhorar a performance seja momentâneo. Mas a longo prazo, a nicotina e todos os componentes do cigarro, eles causam impotência sexual. Tem na carteira. As pessoas que compram o cigarro escolhem, né? Eu quero aquele ali do câncer do pulmão, eu quero aquele ali do aborto, eu quero aquele da impotência sexual. Tinha que escolher, tem na carteira. O Ministério da Saúde adverte, provoca impotência sexual. Existem estudos a respeito disso. A longo prazo isso acontece. Respondido? Sim, obrigada. Nada. A respeito do uso do álcool, a gente já falou bastante sobre o alcoolismo na aula de adolescentes, mas eu queria pontuar uma seguinte questão. A faculdade é o período de apogeu para a bebida. Pesquisas apontam que estudantes universitários bebem mais do que pessoas na mesma idade que não fazem faculdade. O bar do seu João que o diga, né? Vocês não estão tendo aula presencial, mas existem uns botecos ali pertinho
da faculdade que lotam no horário da aula, no horário do intervalo. O álcool está associado ao estudante universitário. 64% dos estudantes universitários entre 18 e 20 anos fizeram parte de uma pesquisa e todos eles relatam ter bebido alguns dias antes da entrevista. Como que a gente... e o álcool está associado a condutas de risco. O que é conduta de risco para um adulto jovem? A pessoa bebe e ela dirige, e ela é envolvida num acidente de trânsito que pode provocar a própria morte ou a morte de outras pessoas também. Ela fica mais vulnerável a cometer um crime, o cara fica mais corajoso, a pessoa fica muito corajosa quando bebe, né? Pode usar qualquer coisa como arma, um pedaço de pau que tiver no meio do caminho. A infecção por HIV, a pessoa fica bêbada, ela perde a consciência, não vai usar uma... A Vitória colocou saudade do bar do seu João. Vitória, não fique saudade do bar do seu João, fica saudade de mim, Vitória, das nossas aulas. Oh, meu Deus! O que eu estava falando? Até perdi o rumo da prosa. A infecção por HIV. A pessoa bebe e ela não... A conduta de risco em relação ao sexo é que ela não vai usar o preservativo. E ela pode, portanto, contrair algumas ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Como que é consumo de risco, consumo de álcool que é considerado de risco? Aqui no livro, gente, fala sobre dose, para a gente falar quantas doses que é um risco. Só que dose, para a nossa realidade, pode ser que fica mais difícil de entender. Então, vamos falar de latinha? Uma latinha de cerveja, todo mundo entende, ok? Conduta de risco é definido como, para os homens, 14 latinhas durante uma semana ou mais de 4 latinhas no mesmo dia. Isso é consumo de risco. Mais de 4 no mesmo dia. Pessoas falam, vamos assar a carne, cada um traz sua cerveja. Cada um chega com um pacote. Obrigada, você está com saudade de mim também. Obrigada. Para que você foi no bar do seu João, Vitor? E a pandemia, menino? Fica quieta em casa? Oh, gente. Agora, as mulheres, elas têm uma tolerância para o álcool mais baixa. Então, o consumo de risco para a mulher é... Cadê? 7 latinhas numa semana já é risco e 3 num dia já é risco. Então, gente, quem bebe esse tanto ou mais está consumindo álcool numa situação de risco. Pode fazer essas coisas que a gente acabou de citar. O risco é um acidente de trânsito, uma agressão, um crime, contrair uma doença sexualmente transmissível e assim por diante. Vamos pular agora, eu não vou falar dessa questão de influência socioeconômica e raça e etnia na saúde do jovem adulto, não. Eu acho necessário a gente falar sobre isso. A gente vai falar agora sobre relacionamentos e saúde. Caiam o queixo todo mundo agora. Vocês sabiam que as pessoas que são adultos jovens, que são casados, são mais saudáveis, tanto fisicamente quanto psicologicamente, do que quem é solteiro? Pesquisa de 2004, na Manda. Aí todo mundo que tá novinho pensa assim, eu não quero casar de jeito nenhum. Ninguém tá mandando vocês casar agora não, gente. Pode esperar terminar a faculdade. Mas antes dos 40, provavelmente a maioria vai querer estar numa relação fixa, numa relação séria. E as pesquisas dizem que uma pessoa que tem um companheiro, uma companheira, ela tem uma rede de apoio mais fixa, mais forte. Então, a saúde física e a saúde psicológica dessa pessoa é maior. Vamos deixar claro que nós estamos falando de um casamento saudável. Ficar casada num relacionamento tóxico, isso não é saudável. Pois não, Lucimar? Pode perguntar. Isso que eu ia falar, porque geralmente a família faz o contrário. Se for uma família que gosta de beber, aí já vai incentivar a bebida. Não, mas a gente não está falando sobre a bebida mais, não. A gente mudou um pouquinho o assunto.
Então, desculpa. A gente está falando de casamento mesmo, das pessoas se casar. Quem casa e tem um casamento saudável é mais feliz do que quem é solteiro. Com certeza, com certeza. Então tá bom. Na verdade, eu relacionei os dois assuntos, porque estava falando sobre bebida e alcoolismo, e aí já... Aí você achou que eu estava falando que a família ajuda? Os dois também. Entendi. Não, mas em relação a isso é verdade mesmo. Se a família for nessa parte de beber muito ou não ter um relacionamento saudável, geralmente vai incentivar, né? É verdade. Por que o casamento ele é importante? Ele traz uma vida mais saudável para o jovem adulto, desde a fase adulta, jovem. Porque o casamento ele é um sistema que traz integração social, apoio social. Então, a pessoa se sente apoiada, a pessoa sente companheirismo, cumplicidade. Para isso, tem que ser um relacionamento de respeito, um relacionamento saudável. Não posso deixar de frisar essa parte. Pessoal, nós já falamos bastante de alcoolismo e de drogas, então a próxima página a gente também vai pular. E nós vamos para a última parte da nossa aula, que é a respeito de questões sexuais e reprodução para o adulto jovem. Se a gente falou de ter um relacionamento fixo, né, de ter um casamento, a possibilidade de ter um relacionamento sério com uma pessoa, a respeito de comportamento sexual, o comportamento dos jovens adultos, ele tem se transformado na medida da evolução da história humana, né? Antes, era proibido ter relação sexual antes do casamento. Hoje, essa atitude mudou em grande parte da sociedade. Existem algumas pessoas que ainda se guardam, sim, mas não é a maioria dos jovens adultos. Fizeram uma pesquisa em 2006 e percebeu-se que quase todos os adultos já tinham tido uma relação sexual antes mesmo do casamento. E a variedade na atividade sexual é comum, existem vários tipos de sexo, vários tipos de experiência que os jovens adultos vão experienciar. E o que eu achei mais interessante nessa parte no livro, gente, é que ele é de 2013 e ele já explicou sobre o ficar, que é um dialeto bem jovem, né? Você ficou com fulano? Fiquei. Eu que sou mais velha, fico pensando, o que será que é eu ficar, né? Beijou na boca ou teve uma relação sexual? Não sei. Para o livro, é sexo. O sexo casual, entre aspas, o ficar, é comum entre os jovens universitários. Gente, hoje vocês estão no livro assim, a todo vapor. Os estudantes, eles estão menos críticos, os estudantes universitários, eles são menos críticos à questão de atividade sexual e eles também têm mais liberdade e mais abertura para a atividade sexual. Outra questão de liberdade também que acontece na vida adulto jovem é que pessoas homossexuais, pessoas bissexuais ou transgêneros que não conseguiram nem se identificar, nem se orientar de forma firme e nem se assumir na adolescência, agora na fase adulto jovem, essas pessoas já conseguem assumir essa sua orientação sexual. Talvez por causa da independência, talvez por causa da autonomia. É uma característica do adulto jovem. Quem nunca se assumiu antes, porque talvez na adolescência, se dissesse para o pai que era gay, ele ia ser expulso de casa. Talvez nem ia acontecer, mas o adolescente tem esse medo disso acontecer. Sandy, eu não vou ler o que você escreveu aqui no chat, não. Deixa escrito aqui, não precisa da aula ao vivo saber que você escreveu isso aqui, não. Quem assistiu o vídeo depois vai ficar curioso. Bom, é por isso que tem que participar da aula ao vivo. A respeito de infecções sexualmente transmissíveis, nós não vamos falar de novo, porque a gente já falou na adolescência.
E agora, eu tenho os últimos minutos dessa live, talvez se precisar a gente usa mais uns minutinhos depois, uns 10, para falar de os 2 assuntos finais mesmo que está faltando aqui para a gente terminar o desenvolvimento físico. Yes, consegui. Ô, Vitor Hugo, meu Deus do céu, vocês me ajudam, para com esse chat aí. Então você conversa com a Sandy que vocês resolvem, vocês dois, tá? Aí, ó, já estou ajudando, porque os dois estão falando no mesmo assunto. Transtorno menstrual. Vou acabar com a graça de vocês agora, quer ver? Meninas, dessa aula aqui, TPM é frescura? Não. Não, de jeito. Se tiver alguém aqui na TPM, quebra a tela do computador agora, para esfregar no nariz dos homens que TPM não é frescura. O que é TPM? Tensão pré-menstrual. Não é durante a menstruação. São 15 dias antes. É no meiozinho do ciclo. É 15 dias depois do primeiro dia de menstruação e é 15 dias antes de ficar menstruado. Por incrível que pareça, eu não entendo isso. A TPM é no período fértil. Era para a mulher estar mansinha, era para a mulher estar afim, para poder ter o acasalamento e ter a reprodução. Mas não, eu não entendo isso. Ela fica possessa de raiva. Como é que o cara chega perto? Por isso que o verdadeiro galanteador, se ele de fato quiser conquistar, chega com chocolate, rapaziada. Pessoal aqui, os homens que estão me ouvindo, chocolate ajuda bastante, tá bom? A tensão pré-menstrual, ela pode ser diferente para algumas pessoas. Ela não é igual para todas as mulheres. Tem mulheres que sentem todos os... Tenha pena de mim. Tem mulher que tem todos os sintomas, tem mulher que tem alguns, tem mulher que tem todos esses sintomas que eu vou citar aqui, e mais alguns que eu desconheço, tá? Quais são os sintomas da TPM que estão listados aqui no nosso livro? Vamos ver se vocês se identificam. Fadiga, um cansaço inexplicável. Cefaleia, dor de cabeça. Inchaço. Gente, tem pessoas, tem mulheres que ganham mais de 2 quilos. Tem mulher que engorda 1 quilo. A gente muda de peso nesse período aí, porque a gente retém muito líquido. E difícil recuperar depois. Pois é. E o problema é que o namorado ainda traz chocolate, porque se ele não trouxer chocolate, ele é um homem morto. Vai mais 1 quilo. Tem problema não. Acalma a vida da gente. Incha os seios e dá muita dor também nos seios. Mãos, pés ficam inchados. Cólica. Mas não está menstruado, professor? Como é que sente cólica? Está doendo ali a região abdominal porque está mudando o hormônio. Óvulo está sendo gerado, está saindo do ovário e dá uma dorzinha. Cada mês de um lado. A gente ovula cada mês de um lado, alterna. Por isso que a gente tem aquela dorzinha ou do lado direito ou do lado esquerdo. É ovulação. Cólica, náusea, constipação, aumento do apetite, ganho de peso, ansiedade, depressão, irritabilidade, mudança de humor, choro fácil, dificuldade para se concentrar. É uma montanha russa legal demais da conta. Que existe, é difícil de controlar. Quem convive com a pessoa e ela está em TPM tem que ter paciência, mas a pessoa não precisa sofrer, como dizia minha avó, a gente não precisa sofrer na cidade, não, gente. Nós estamos na cidade grande. Existem tratamentos para TPM. Por isso que algumas mulheres ainda não têm vida sexual ativa e tomam a pílula anticoncepcional por prescrição médica, porque ela controla a questão dos hormônios e ela ameniza a TPM. Outras coisas podem fazer minimizar os sintomas da TPM. Que coisas são essas? Que atitudes são essas? O que você come? Lembra do ditado do começo da aula? Você é o que você come? Até na hora do TPM isso influencia, galera. A TPM pode ser aliviada se você tiver uma dieta pobre em sal e cafeína. Diminui aí
o nível de sal para você inchar menos, diminui a cafeína para diminuir a irritabilidade, aquele nervosismo punk que dá. A suplementação, vitamina E, magnésio, cálcio, isso também ajuda a diminuir os efeitos da TPM. Alguns elementos, às vezes até o diurético pode ajudar a diminuir o inchaço. Então, gente, existem programas de saúde, existem maneiras da gente evitar um sofrimento tão grande. Agora, existe de fato, é interessante quando tem várias mulheres na mesma casa ou no mesmo serviço, quando mulher ajunta, aglomera mulher, é tão interessante que elas menstruam na mesma época. Consequentemente, a TPM é na mesma época. Coitado do pai de 3 filhas, porque ele está com a esposa e 3 filhas, 4 mulheres, crucificando ele, porque aí, ó, na casa da Sandy é assim. Só tem mulher e um homem. É um surto, exatamente. É pobrezinho do homem que vive com essa quantidade de mulheres. Eu aqui na minha casa é o contrário, Sandy. Só tem eu de mulher e os meus filhos, que são todos homens. Mas quando eu falo que eu estou na TPM, sai todo mundo assim, ó. Eu fico sozinha. Oi, Márcia. Pensa a situação nossa. Um mês tem 30 dias. 15 nós passamos surtada. Que vida nós temos? Não tem vida. É muito complicado. Eu ouvi uma palestra esses dias falando mulher. Eu vi uma palestra esses dias que falou que mulher não é um ser confiável. Ela sangra e continua viva. Que bicho é esse? Tá bom, filho. Não, e detalhe, a senhora falou aí que a TPM ela vem 15 dias antes e 15 dias depois do primeiro dia da menstruação. É a mesma época. É a mesma época. É no mesmo? É o mesmo dia. Não depende do ciclo, não? O ciclo normal, ele dura, o ciclo padrão, não normal, a palavra padrão, é de 30 dias. O meu ciclo, 31 então, dias. Na metade do mês, você está nos 15 dias para trás e para frente. É o mesmo dia. É porque parece que eu vivo na TPM, tô brincando. Eu tava aqui tentando fazer essa conta louca. Pessoal, quando eu falei do chocolate, eu brinquei sobre chocolate, mas é o seguinte. Essa mudança de hormônio, né? O que causa a TPM? São os surtos mensais de hormônio que a gente tem no nosso sangue. O estrógeno e a progesterona, eles estão alternando por causa da ovulação. E a serotonina. Serotonina é a substância que nós temos, que o nosso cérebro produz naturalmente, que dá uma sensação de bem-estar. Só que nesse período há uma queda de produção de serotonina. É semelhante à depressão para algumas mulheres. Por isso, a ideia do chocolate, porque quando a gente come chocolate, a gente tem uma sensação de bem-estar muito parecida com o que a serotonina causa em nós. Então, não é que ele produz serotonina, não. Mas comer chocolate dá a mesma sensação de prazer de que quando a gente está produzindo serotonina naturalmente. Então, quando a gente brinca do chocolate, do açúcar, né, em geral, doce em geral, mas muito mais o chocolate doce, ele dá essa sensação. Por isso que a gente fala, a namorada, a esposa está na TPM, leva chocolate, leva doce, fala que ela tá linda de qualquer jeito, que ama de qualquer... Se ela mandar embora, não vai, ela não quer que você vá embora, tá? É brincadeira, assim, ela não tem noção do que ela tá dizendo. Gente, em alguns casos é tão sério, tá acabando meu tempo, vou ver se tá tendo eu falar. Eu não sei se vocês sabem, mas judicialmente é atenuante de pena. Se uma mulher mata e ela comprova que ela estava de TPM, mas é uma comprovação difícil, tá? Não é tão simples assim, não. Tem que ter um histórico com acompanhamento de médico, de remédios e laudo, e testemunho. E também a pessoa não deixa de cumprir a pena, não. Atenua a pena. Então, gente, eu ia brincar, mas essa aula fica gravada, eu não vou brincar, não. Mas assim, querendo matar, vocês já sabem a hora certa. O link vai acabar. Nossa, professora. Volta